Muito bem, vamos falar então agora acerca das conferências de assistência social. Vem comigo, vamos lá? Artigo 116. As conferências de assistência social são instâncias que têm por atribuição a avaliação da política de assistência social. Então, as conferências, seja municipal, estadual ou nacional, elas vão avaliar a política e vão definir novas diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, seja no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 117. A convocação dessas conferências acontece por meio dos Conselhos de Assistência Social. Ela se dará ordinariamente a cada 4 anos e poderão ser convocadas conferências de assistência social extraordinária a cada 2 anos, conforme deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos. Vem para mim. Então, veja só, as conferências têm esse papel e essa importância de avaliar, de traçar novas diretrizes para melhorar, aperfeiçoar a política de assistência social. Elas são convocadas pelos respectivos conselhos, seja no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Elas acontecem obrigatoriamente a cada 4 anos, que a gente chama de ordinariamente, a cada 4 anos, mas pode ser chamada de maneira extraordinária a cada 2 anos. Quem faz o chamamento? O respectivo conselho daquele ente da federação. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Parágrafo 2º diz que ao convocar a conferência, quem é que convoca a conferência? Os conselhos. Caberá ao Conselho de Assistência Social, seja ele o Conselho Nacional, estadual, do Distrito Federal ou municipal, elaborar normas para o funcionamento da conferência, constituir uma comissão organizadora, encaminhar as deliberações, então aquilo que foi decidido na conferência deve ser encaminhado para quem? Aos órgãos competentes. Deve desenvolver metodologia de acompanhamento, de monitoramento das deliberações que foram definidas na conferência. Deve também adotar estratégias e mecanismos que favoreçam a mais ampla inserção, olha a questão da participação democrática, dos usuários por meio de uma linguagem que seja acessível, do uso de metodologias e de dinâmicas que permitam, de fato, a participação e a manifestação dos próprios demandantes ou usuários da política de assistência social. Então, vem para mim. Então, veja bem, o Conselho não vai convocar de qualquer forma de uma maneira desordenada e desorganizada. Existe todo um processo de organização com devido cuidado para que realmente, de fato, ocorra a participação social dos demandantes da política, da comunidade que tem ali em seu território, né, o atendimento e são assistidos pela política de assistência social. Então, existe toda uma organização para o chamamento dessa conferência. Então, ela é toda sistematizada, pensada, para que, de fato, as deliberações que dali saírem cheguem até os órgãos gestores em suas respectivas instâncias, para que a política possa ser aperfeiçoada, ok? Continuando. Artigo 118. Para a realização das conferências, os órgãos gestores da assistência social, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, eles deverão prever uma dotação orçamentária para poder realizar a execução financeira dos recursos e da infraestrutura necessário para realizar o quê? As conferências. O Conselho faz o chamamento, mas olha só, são os órgãos gestores que vão oferecer recursos e estrutura necessários para a realização da conferência. A participação dos delegados governamentais, que são aqueles representantes do governo, e dos representantes que não são do governo,
nas conferências estaduais e na Conferência Nacional, deve assegurar de forma equânime, incluindo o deslocamento, a estadia e a alimentação desses delegados para que eles participem das respectivas conferências estaduais e nacional. Podem ser realizadas etapas que são chamadas de etapas preparatórias para as conferências, mediante a convocação de pré-conferências, que são pré-conferências, reuniões ampliadas do Conselho ou das audiências públicas, entre outras estratégias que vão buscar a ampliação da participação popular. Então, veja bem, vem para mim. Existem as discussões, as conferências municipais. Então, o que é no âmbito do município? O município precisa, o gestor do município, a partir do chamamento do Conselho Municipal, ele vai oferecer condições e estruturas para que se realize as conferências municipais. Mas pode ser que o Conselho sinta a necessidade de realizar reuniões, audiências públicas, pré-conferências, para depois se levar para uma discussão maior na conferência de fato daquele município. Então, no âmbito do município, o chamamento é pelo Conselho, mas o orçamento, os recursos, a estrutura vai ser oferecida pela respectiva Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou seja, pela respectiva secretaria responsável pela gestão da política de assistência social. O que ocorre? Quando acontece a conferência municipal, na sequência são dali do município saem representantes, esses representantes vão para a conferência estadual. Na conferência estadual são definidos quem serão os respectivos delegados, tanto no âmbito do Estado, do âmbito governamental, quanto do âmbito não governamental, porque esses delegados têm um papel importante, porque eles têm poder de voto. Eles não ficam só assistindo, contribuindo, eles votam, ou seja, eles decidem e deliberam acerca das novas diretrizes para aperfeiçoamento da política. Então, saem do encontro estadual delegados governamentais e não governamentais, que vão participar da discussão mais ampla, que é a discussão que acontece no âmbito da Conferência Nacional. Na Conferência Nacional também serão definidos quem serão os delegados, que são aqueles que têm poder de decisão, no âmbito da Conferência Nacional. Quando acontece esse deslocamento do município para a Conferência Estadual, dos municípios para a Conferência Estadual, o Estado precisa bancar, patrocinar, financiar as despesas desses delegados para que eles tenham aí custeados seu translado, alimentação, estadia, para que eles tenham condições de participar tanto da Conferência Estadual e, se forem delegados, na Conferência Nacional, para que eles possam participar e que tenham todo esse apoio quanto ao translado, alimentação, e também com relação à estadia, que são necessários quando a gente fala de uma conferência que está retirando a pessoa do seu município, levando para o Estado, ou retira do Estado, e do município e leva para uma conferência nacional, como aconteceu a última conferência aqui no Distrito Federal. Então, a NobSUAS traz toda essa riqueza de detalhes, para que se tenha muito bem definido quais são os papéis e, sobretudo, de quem são as responsabilidades. Beleza? Continuando. Vamos falar agora das outras instâncias deliberativas que o CESP também gosta de cobrar, que são os conselhos. Falamos das conferências, agora nós vamos falar dos conselhos. Está lá no artigo 119, os conselhos de assistência social, eles são instâncias deliberativas, mas eles são instâncias, colegiadas. Vinculada à estrutura do órgão gestor, então existe um vínculo, não é uma subordinação, é um vínculo à estrutura do órgão gestor. Ou seja, o Conselho Nacional de Assistência Social tem um vínculo com o MDS. No âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios com caráter permanente. Então, é uma instância deliberativa formada por um colegiado permanente
ou seja, não pode acabar com os conselhos, eles não podem deixar de existir, seus membros podem mudar, mas a existência deles é contínua, permanente. Com o devido cuidado de se ter uma composição paritária, ou seja, uma composição que seja igual entre o governo e entre os representantes da sociedade civil para se garantir o equilíbrio na tomada das decisões que sairão dos respectivos conselhos. Parágrafo único. A União, os Estados, Distrito Federal e municípios deverão instituir os conselhos por meio de edição de lei específica conforme a LOAS. Então, em cada ente da federação deve existir um conselho, mas a gente já viu que existe por conta do famoso CPF, não é isso? Conselho, o plano e o fundo de assistência social. Parágrafo 2º. A lei de criação dos conselhos, né, que os respectivos Estados, Distrito Federal, municípios e a União criarão, deve garantir a escolha democrática da representação da sociedade civil, permitindo uma única recondução, ou seja, só pode ser novamente membro do conselho por uma única vez, né? Permitindo a recondução por igual período por meio dessa representação existente no conselho. No exercício de suas atribuições, os conselhos normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam, fiscalizam o quê? A gestão e a execução daquilo que é feito no âmbito da política de assistência social, seja serviços, programas, projetos, benefícios prestados pela rede. Então, veja bem o tamanho da importância da atribuição dos conselhos. Por isso, essa preocupação de que os conselhos sejam paritários. Entre quem? Governo e sociedade civil. Então, a escolha ela é democrática na representação da sociedade civil, é permitida uma única recondução por igual período enquanto membro do Conselho de Assistência Social, porque o Conselho tem o papel de normatizar. Então, ele vai aí publicar resoluções que terão pesos aí no respectivo ente da federação. Eles disciplinam, eles acompanham, avaliam, fiscalizam a gestão e execução da política de assistência social, ou seja, eles fazem esse acompanhamento amplo da política de assistência social. Daí o tamanho da sua importância, e eu acredito que o CESP cobrará, no mínimo, uma afirmativa com relação às instâncias deliberativas da política de assistência social, os respectivos conselhos e conferências. Falando agora a respeito do planejamento das responsabilidades dos conselhos. Então, vamos falar quanto às responsabilidades dessa instância deliberativa. Os conselhos devem planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições no exercício do controle social. Os conselhos existem para fazer o controle social da política de assistência social e eles devem primar pela efetividade, pela transparência das suas atividades. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico das funções do Conselho. O gestor federal deverá disponibilizar ferramenta informatizada para o planejamento das atividades dos conselhos, contendo as atividades, metas, cronogramas de execução e respectivos prazos. Então, é o gestor federal, cuidado com isso aqui, que vai disponibilizar ferramentas informatizadas para o planejamento das atividades dos conselhos, contendo suas metas, cronogramas de execução e os respectivos prazos. Artigo 121. No planejamento das ações dos conselhos de assistência social, devem ser observadas as seguintes atribuições precípuas, ou seja, atribuições principais. Primeiro, os conselhos, dentro do âmbito do planejamento dos conselhos, eles devem aprovar a política de assistência social, elaborada em consonância com as diretrizes, definidas por quem? Pelas conferências. Deve convocar as conferências, como a gente já falou. Deve aprovar o plano de assistência social que vai acontecer durante um período de 4 anos.
Deve aprovar o plano de capacitação dos profissionais do SUAS, que está lá na questão da gestão do trabalho, que é elaborado pelo respectivo gestor. Deve acompanhar, avaliar, fiscalizar a gestão do programa, Bolsa Família. Então, quem acompanha, avalia e fiscaliza o programa Bolsa Família, a gente está falando de ações que são dos conselhos, né? Não que os entes da federação não fiscalizem e acompanhem o programa Bolsa Família, mas quem vai acompanhar, avaliar, fiscalizar a gestão é o conselho. O conselho é que acompanha aquilo que a gestão está fazendo. Fiscalizar, olha só o tamanho do poder, né? Ele vai fiscalizar, ele vai cobrar da gestão a execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, que é o IGD do Programa Bolsa Família. É o Índice de Gestão do respectivo ente da federação descentralizado, porque a política de assistência social ela é descentralizada. E essa fiscalização desse índice compete como uma atribuição principal dos respectivos conselhos de assistência social, como também do índice de gestão descentralizada do SUAS, que é o IGD SUAS. Então, eu tenho dois índices de gestão. Um índice de gestão descentralizada que diz respeito ao programa Bolsa Família e o outro que diz respeito ao Sistema Único de Assistência Social. Mas a fiscalização é responsabilidade de quem? Dos respectivos conselhos de assistência social. Vamos continuar. Os conselhos devem planejar e deliberar sobre os gastos de no mínimo 3% dos recursos, né, do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família e do Índice de Gestão Descentralizado do SUAS, destinado ao desenvolvimento de atividades do Conselho. Então, 3% desses recursos destinados a esses dois índices, Bolsa Família e SUAS, vão para o desenvolvimento das atividades dos conselhos. É assim que eles conseguem fazer a manutenção das suas atividades. Deve participar da elaboração e aprovar as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária Anual, no que se refere à assistência social. Então, além de elaborar, de participar da elaboração, eles vão aprovar os respectivos orçamentos de acordo com cada instância, no que diz respeito à política de assistência social. Bem como eles farão o planejamento, a ampliação dos recursos, a destinação de ações de assistência social nas suas respectivas esferas. Isso é muito importante. Tanto os recursos, aqui tem um Rzinho, próprios, quanto os recursos que são oriundos de outros entes federativos que são alocados nos respectivos fundos de assistência social. Então, quem faz todo esse monitoramento e essa fiscalização daquilo que sai dos fundos de assistência social são os respectivos conselhos, de acordo com cada esfera de governo. Eles devem acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, Então, ele vai fiscalizar a execução, a gestão da execução das ações, mas ele vai fiscalizar também os recursos, bem como os ganhos sociais, é onde o monitoramento e avaliação vai sinalizar a melhoria dos indicadores, os ganhos sociais, o desempenho dos serviços, programas e projetos no âmbito do SUAS. Deve também aprovar os critérios de partilha, como é que serão, divididos aí, né? Divididos os recursos no âmbito de cada competência, respeitado os parâmetros da LOAS, né? Como que vai ser dividido os recursos existentes no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social da respectiva esfera de governo. Deve também aprovar o aceite da expansão. Então, pode ser expandido o serviço? Sim. Quem aprova? O Conselho. Tanto no âmbito de serviços, programas e projetos de assistência social, pode ocorrer a expansão, de acordo com o quê? Com a necessidade territorial. E quem vai aprovar é o respectivo Conselho de Assistência Social, seja nacional, estadual, do DF e dos municípios, ok? Continuando,
Deve deliberar sobre as prioridades e metas do desenvolvimento SUS em seu âmbito de competência, deliberar os planos de providência, que nós vamos falar acerca desses planos de providência e também planos de apoio de gestão, normatizar as ações de regular prestação de serviços públicos estatais e não estatais, e inscrever e fiscalizar. Ele vai inscrever e fiscalizar as entidades e organizações da assistência social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios, conforme os parâmetros de procedimentos nacionalmente estabelecidos. Então, onde as instituições se inscrevem? Elas vão se inscrever nos respectivos conselhos e os conselhos vão fiscalizar essas instituições. Deve estabelecer mecanismos de articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas, por exemplo, Conselho de Direito da Criança e Adolescente, Conselho de Saúde e por aí vai. Deve também estimular e acompanhar a criação de espaços de participação popular no âmbito do SUAS. Deve aqui elaborar, aprovar, divulgar o regimento interno, tendo como conteúdo mínimo. Então, os conselhos possuem um regimento interno. E esse regimento interno vem seguido de um conteúdo mínimo, dizendo quais são as competências do Conselho, as atribuições da Secretaria Executiva, do Conselho, da Previdência, da Vice-Presidência e da Mesa Diretora, criação e composição e funcionamento das comissões temáticas que vão discutir os assuntos que dizem respeito à política de assistência social, processo eletivo para escolha dos conselheiros, presidente e vice-presidente, processo de eleição dos conselheiros representantes da sociedade civil, definição do quórum para deliberação e aplicabilidade, direitos e deveres dos conselheiros, trâmites e hipóteses para substituição dos conselheiros e perda de mandatos, periodicidade das reuniões ordinárias, do plenário, das comissões e os casos de admissão e convocação extraordinária, casos de substituição por impedimento ou vacância de conselheiro titular, procedimento adotado para acompanhar, registrar e publicar decisões das plenárias. Então, o regimento interno minimamente precisa ter fundamentado esses critérios que nós acabamos de estudar. Continuando. O Conselho Nacional, agora nós estamos falando de um respectivo Conselho, de Assistência Social, ele deve zelar pela aplicação das suas normas e também a aplicação de suas resoluções, junto a quem? Aos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal e municipais. Então, o Conselho Estadual, ele pode estabelecer normas e resoluções que precisam ser obedecidas pelos estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios. O Conselho Nacional de Assistência Social deve prestar assessoria ou assessoramento aos conselhos dos estados do Distrito Federal. Então, o Conselho Nacional presta esse assessoramento. Então, percebem aqui que não consta município, porque quem presta o assessoramento para os municípios é o estado. Agora, o Conselho Nacional presta esse assessoramento para os conselhos dos estados e do Distrito Federal. O Conselho Nacional de Assistência Social, em conformidade com os princípios da descentralização, deverá, sempre que solicitado, prestar assessoramento. Então, quando for, preste bem atenção, em conformidade com o princípio da descentralização, que respeita o estado e logo abaixo do estado o município, deverá, sempre que solicitado, prestar assessoramento aos conselhos. Então, obrigatoriamente, o Conselho Nacional presta assessoramento aos estados e Distrito Federal e, quando solicitado, ele vai prestar assessoramento aos municípios em parceria, olha só o cuidado e o respeito à descentralização, com os conselhos estaduais. Os conselhos estaduais deverão prestar assessoramento para os municípios. Então, vem para mim? Entendam isso, cuidado na hora da prova. O Conselho Nacional obrigatoriamente vai prestar assessoramento aos estados e ao Distrito Federal. Quando convocado ou solicitado, no caso, ele vai prestar assessoramento ao município, porém com a participação do Conselho Estadual. Quem deve assessorar os conselhos municipais via de regra são os conselhos estaduais, que estão acima. Porém, se necessário, o Conselho Nacional pode assessorar um conselho municipal, quando solicitado, porém, com a participação do Conselho Estadual. Entendido isso aí? Muito bem, vamos continuar então.
Falando agora a respeito das responsabilidades dos entes federativos com o controle social. Então, aqui agora é o controle social por parte da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Bem, para mim, eu vou parar um pouquinho, vai lá tomar sua água, estica um pouco esse corpo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, vamos falar então acerca das responsabilidades dos entes federativos no que diz respeito ao controle social. Vem comigo, vamos lá? Artigo 123, cabe aos órgãos gestores da política de assistência social em cada esfera de governo fornecer o apoio técnico e financeiro aos conselhos, a gente já falou disso, e também às conferências de assistência social. Aos órgãos gestores de assistência social, os órgãos gestores de assistência social devem promover aos conselhos infraestrutura, recurso material, humano, financeiro, arcando com as despesas inerentes ao seu funcionamento, bem como arcar com as despesas de passagem, translado, alimentação, hospedagem dos conselheiros governamentais e não governamentais, de forma equânime no exercício de suas atribuições, tanto nas atividades realizadas no âmbito da atuação geográfica ou fora da atuação geográfica, fora do próprio estado, do âmbito daquele território. Destinar aos conselhos de assistência social um percentual de recurso oriundo do índice de gestão. Esse percentual aqui a gente já viu que ele é de no mínimo 3%, não é isso? No âmbito do IDG SUAS e também do IDG do Programa Bolsa Família, e IGD do Programa Bolsa Família. Deve subsidiar os conselhos com informações para o cumprimento de suas atribuições para a deliberação do cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Os conselhos serão dotados de secretaria executiva, então cada conselho terá a sua secretaria executiva, com um profissional responsável que é de nível superior, apoio técnico administrativo para exercer as funções pertinentes ao seu funcionamento. Os órgãos gestores devem promover e incentivar a capacitação continuada desses conselheiros, conforme os planos de capacitação definidos por cada ente federativo. Vem para mim. Então, veja bem, esse vínculo que existe, vem para mim, por gentileza, esse vínculo que existe entre os conselhos e as respectivas secretarias ou órgãos gestores da política de assistência social é extremamente importante. Então, todo o apoio à estrutura, recurso financeiro, material, humano, estrutura física, né, para o funcionamento dos conselhos, tem o apoio do respectivo gestor daquele território, seja estadual, seja União, seja Estado, Distrito Federal ou municípios. Então, aqui a gente elencou uma série de responsabilidades no que diz respeito ao funcionamento dos conselhos que os gestores dos respectivos entes da federação devem arcar no âmbito do funcionamento dos conselhos de assistência social. Continua comigo? Aos conselheiros devem ser encaminhados com antecedência necessária para a devida apreciação os seguintes documentos e informações dos órgãos gestores da política de assistência social. Então, os conselheiros vão aprovar, porque os gestores devem encaminhar para os respectivos conselhos o plano de assistência social, a proposta da lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, o plano plurianual referentes à assistência social devem ser aprovados pelos respectivos conselhos e encaminhados com antecedência pelo órgão gestor para ser apreciado pelos conselhos. Também devem ser encaminhados os relatórios trimestrais, anuais das atividades financeiras e dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Os balancetes, balanços de prestação de contas ao final de cada exercício. Relatório anual de gestão, plano de capacitação, plano de providência, plano de apoio de gestão descentralizada, pactuações com as comissões intergestoras, sejam elas as CIBs ou pela CIT, quando for o caso. Continuando, vamos falar agora a respeito da participação dos usuários no Sistema Único de Assistência Social. Deixa eu voltar um pouquinho, vamos só revisar isso aqui. Vem para mim? O que vocês precisam entender?
Os conselhos são instâncias deliberativas. Isso significa o quê? Que os conselhos decidem acerca daquilo que diz respeito à política de assistência social. Só que para que eles decidam, obviamente, que os órgãos gestores deverão encaminhar determinados documentos para serem apreciados, aprovados ou sugeridos algumas alterações pelos respectivos conselhos. Então, existe uma série de documentos que precisam ser encaminhados com antecedência para fins de deliberação dos conselhos. E dentre esses documentos estão os planos orçamentários, o plano que traz as diretrizes para a execução da política de assistência social, e vários outros que são importantes e que não serão executados sem a apreciação e deliberação, ou seja, autorização, consentimento do respectivo conselho daquele território, seja no âmbito da União, estadual, distrital ou municipal. Agora sim, nós vamos para o outro item. Vamos lá. Quanto à participação dos usuários, por que existe a participação? Porque ela é uma política democrática, né? Ela preza pela questão da participação, então ela vai prezar pela democracia. A participação dos usuários no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Artigo 125. O estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nas instâncias de deliberação, ou seja, quais são as instâncias de deliberação? Conselhos e conferências. Ok? Conselhos e conferências. Na política de assistência social, então, vem lá, instâncias de deliberação, conselhos, né? E bem como as conferências, no caso, conferências e conselhos, é condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais. Então, o estímulo da participação dos usuários nas conferências e nos conselhos é fundamental para viabilizar o controle social, que é esse acompanhamento daquilo que o Estado está fazendo no âmbito da política de assistência social. Artigo 126. Para ampliar o processo participativo dos usuários, além do esforço na articulação com os movimentos sociais e populares, diversos espaços podem ser organizados. Por exemplo, coletivo de usuários junto aos serviços, programas e projetos assistenciais, comissão de bairro, fórum, entre outras alternativas que vão ampliar o processo participativo. Parágrafo único diz o seguinte: os espaços de que trata esse caput devem desencadear o quê? Um debate permanente a respeito dos problemas que são enfrentados, do acompanhamento das ações desenvolvidas e também as discussões de estratégias mais adequadas para atender as demandas sociais daquele respectivo território, com vista a assegurar um constante aprimoramento na oferta das prestações, das ofertas e prestações do SUAS. Vem para mim, então? Se preza pela participação e pelo controle social exatamente na intenção de aperfeiçoar, de melhorar a política de assistência social. Por isso a promoção da participação dos usuários, da participação das lideranças dos bairros, da participação dos movimentos. Então, os atores que estão envolvidos nessa discussão, eles devem participar e devem ter espaços de participação promovidos pelos respectivos conselhos, pelos gestores também, exatamente para que exista esse olhar a partir de quem é afetado diretamente pela política de assistência social. Porque é dessa forma que acredita-se que a política poderá ser melhorada e aperfeiçoada para ela atingir o seu fim, que é o atendimento às necessidades sociais de famílias, indivíduos em condições de risco e vulnerabilidade social de vários territórios aí espalhados pelo Brasil inteiro. Vamos continuar? Artigo 127. Constitui estratégias para estimular a participação dos usuários. Previsão no planejamento do Conselho, do órgão gestor da política de assistência social, para que ocorra essa participação. Uma ampla divulgação do cronograma, das pautas, das reuniões dos conselhos, das audiências públicas, das conferências, das demais atividades, das unidades prestadoras de serviço, meio de comunicação local. Então, é necessário divulgar as informações para que as pessoas participem.
É necessário garantir maior representatividade dos usuários no processo de eleição dos conselheiros não governamentais, na escolha da delegação, daqueles delegados que participarão da conferência e da realização das capacitações. Também é muito importante a constituição de espaços de diálogo entre os gestores, trabalhadores e usuários do SUAS, para garantir o empoderamento, ou seja, para dar poder de participação, voz e vez aos demandantes. Mas isso tem que acontecer de que forma? Por meio do diálogo, é por meio da participação democrática, Muito bem, continuando. Vamos falar agora das instâncias de negociação instâncias de negociação e instância de pactuação do SUAS, que são as CIT e CIBs. Então, vem para mim. Olha só. Se tem outra questão que eu acredito que o CESP vai cobrar, além das conferências e conselhos, são as instâncias de pactuação e de negociação no âmbito do SUAS. E exatamente a CIT e as CIBs, que a gente vai aprender direitinho a composição de cada uma delas, o papel de cada uma delas, porque eu tenho uma grande suspeita de que vai cair alguma afirmativa na sua prova com esse tipo de cobrança. Vamos lá? Vem comigo! Instâncias de negociação. Primeiramente, a instância de negociação e pactuação entre os gestores. Então, CIB-CIT está falando de instância entre gestores, não está falando da participação das entidades, participação de usuário. São instâncias que vão negociar e pactuar aspectos operacionais do SUAS, mas é no âmbito dos gestores. A primeira delas é a Comissão Intergestora Tripartite, ou seja, 3 partes. Então, quer dizer que ela acontece no âmbito nacional. Por quê? Nessa instância, eu terei a participação da União, dos estados, DF e municípios. A Comissão Intergestora, tá vendo? Entre gestores, bipartite, ela vai ter 2 partes, que é o âmbito estadual e o âmbito municipal. Então, veja bem, vem para mim, as CIBs, elas são estaduais, vão contar com a negociação e pactuação da operacionalização do SUAS e em discussões que envolvem o Estado e os municípios. Essas são as CIBs, instâncias, que são comissões entre gestores bipartite, ou seja, Estado e município. Mas nós temos uma discussão e uma negociação e pactuação mais ampliada, que acontece onde? Na CIT, que vai envolver todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que isso significa? Que nós podemos e temos várias CIBs, porque elas acontecem por estados, mas nós temos uma única CIT, porque é a participação de todos os entes numa única comissão intergestora que envolve todos os entes da federação, ou seja, os 4, União, Estado, Distrito Federal e município. Entendeu aí? Vamos continuar. Os órgãos gestores federais e estadual devem promover as respectivas comissões intergestoras. Então, se a comissão, o gestor federal, ele vai promover a CIT, porque ela é no âmbito nacional. Os gestores estaduais, eles vão promover as CIBs, que é no âmbito estadual. Então, os órgãos, gestores federal, estadual, devem promover as respectivas comissões intergestoras. Então, eles devem promover infraestrutura, recursos para viabilizar o efetivo funcionamento das comissões. São instâncias de negociação e pactuação. Instância de controle social é conferência e conselho. Instância de controle social e de deliberação. Instância de negociação é CIB e CIT.
Os órgãos deverão proporcionar o funcionamento dessas comissões no que diz respeito também a passagens, translado, alimentação, hospedagem e para seus membros, quanto da realização de reuniões, câmaras técnicas ou comissões de suas representações em eventos. As comissões de intergestores devem ser dotadas, então elas devem possuir uma secretaria executiva com a atribuição de exercer as funções administrativas pertinentes ao seu funcionamento, contando com o quadro técnico e administrativo do órgão gestor, ou seja, da União, né, dos estados, do DF e municípios. Então, vem para mim, volta a repetir. O órgão gestor do respectivo ente federativo vai oferecer, tem a responsabilidade de oferecer condições para o pleno funcionamento das comissões. Se a gente está falando do âmbito federal, então o gestor federal, que é o MDS, vai oferecer condições materiais, financeiras, recursos humanos, né? A parte de material, condições para que eles participem das discussões. Então a União, no caso o MDS, que é o gestor da União, vai oferecer toda essa condição para que a CIT, que é a Comissão de Negociação e Pactuação Tripartite, que é a Comissão Intergestora Tripartite, ela de fato aconteça. Quando eu olho numa perspectiva estadual, as respectivas secretarias de assistência social estaduais deverão promover condições para a existência das discussões das comissões intergestoras bipartite, com a participação de Estado e município. Então, é competência do órgão gestor oferecer toda essa infraestrutura e condições para que as comissões consigam negociar e pactuar acerca dos aspectos operacionais do SUAS. Lembrando que essas comissões têm a participação dos gestores. Na hora da sua prova, não tenha medo não. Preste atenção no nome. Comissão intergestora. Então, a participação é entre gestores. De que instâncias? Se for a CIT tripartite, Estado, Distrito Federal, Município, União. Se for a comissão intergestora bipartite, duas partes, tem a participação do Estado e dos municípios, ok? É facinho, não precisa ter medo, é só com calma entender e diferenciar cada uma dessas comissões. Elas são instâncias de negociação e pactuação entre os gestores no que diz respeito à operacionalização do SUAS. Quem vai decidir diretrizes, aperfeiçoamento e melhoria no SUAS são as conferências e os conselhos, que são instâncias deliberativas. As instâncias de negociação e pactuação, elas são as comissões, que se dividem em CIT e CIB, beleza? Vamos continuar. A CIT, ela é integrada pelos seguintes entes federativos. Então, ó, é a tripartite. Tem representante da União, que é representada pelo órgão gestor federal, então, representação do MDS, pelos estados, Distrito Federal, representados pelo Fórum Nacional, que é o FONSEAS, Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social. Então, olha só, estados e Distrito Federal, eles são representados pelo FONSEAS, no âmbito da CIT. Os municípios têm a participação por representação do Colegiado Nacional do CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais. Então, essa representação, ela acontece por meio do FONSEAS, que são os representantes, estaduais, e os municípios por meio do Colegiado Nacional, que é o CONGEMAS, né, que são os representantes dos municípios. Fiquem bastante atentos a essa composição da CIT. Já a CIB, ela é integrada pelos entes federativos, ou seja, Estado, que é o órgão gestor, que é a respectiva Secretaria de Assistência Social,
e também pelos representantes dos municípios do CONGEMAS. Então, existem representantes do colegiado do CONGEMAS que vão participar das CIBs e também o representante do órgão gestor. Então, o representante do órgão gestor mais representantes do colegiado do CONGEMAS compõem a CIB. Representante do órgão gestor, mais representantes do FONSEAS em nome dos estados e do CONGEMAS em nome dos municípios, vão representar a CIT. Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido a composição e a formação tanto da CIT quanto da CIB, porque é facinho, tá bom? Vamos continuar. O FONSEAS, que trata aí dos estados, e o CONGEMAS, que vai tratar do colegiado dos municípios, são reconhecidos como entidades que não têm fins lucrativos e elas representam respectivamente quem? O FONSEAS representa os secretários estaduais e do Distrito Federal, então o DFO está bem aqui, e os secretários municipais são representados pelo CONGEMAS. Então, ó, CONGEMAS, representantes municipais e estaduais e Distrito Federal é representado pelo FONSEAS. São responsáveis pela indicação dos representantes que farão parte da CIB. Então, vem para mim, quem indica os representantes estaduais que farão parte da CIT é o FONSEAS. Quem vai indicar os representantes dos municípios é o colegiado, que chama-se CONGEMAS. Então, o CONGEMAS indica representantes secretários municipais e o FONSEAS representantes que são gestores estaduais. E assim, junta-se ao representante do órgão gestor, que é do MDS, e forma a comissão intergestora tripartite, que é a CIT. Continua aqui comigo, volta lá. Artigo 132. Os CONGEMAS, o COEGEMAS são reconhecidos como entidades sem fins lucrativos que representam os secretários municipais da assistência social. Aqui, ó, esse nome aqui, depois a gente verifica. Representa secretários municipais de assistência social no âmbito do Estado, responsáveis pela indicação de suas representações nas CIBs. Olha só, aqui já é uma outra instância. Esse colegiado é o colegiado dos municípios. Eles vão indicar os respectivos secretários municipais que vão fazer parte da CIB. Isso aqui é um outro colegiado, no âmbito municipal, diferente, tá bom? Ó, é diferente do CONGEMAS. Aqui são municípios de todo o Brasil. Aqui são municípios de um respectivo estado. Estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, ok? Então, o COEGEMAS, eles são reconhecidos como entidades também sem fins lucrativos e vão representar os secretários municipais de assistência social no âmbito, ó, como eu disse, de cada estado. Esse é o responsável pela indicação dos secretários municipais, dos gestores municipais no âmbito da CIBs, que são comissões intergestoras bipartite. Parágrafo único. O COEGEMAS deve estar vinculado a quem? Ó, ao CONGEMAS. Então, o CONGEMAS, que é o conjunto, né? Ele é formado pelo conjunto de gestores municipais do Brasil. É uma instância maior do que o COEGEMAS, porque aqui é um conjunto de gestores municipais de vários estados, né? De gestores municipais de diferentes estados. Então, os representantes do COEGEMAS, eles estão vinculados ao
CONGEMAS, tá bom? Que traz aí representações de todos os gestores municipais, representantes dos gestores municipais do Brasil inteiro. Aqui, ou é do estado de Minas, ou é do estado de São Paulo, né? Ou é do estado do Rio de Janeiro e por aí vai. Continuando. Artigo 133. Entende-se por pactuações na gestão da política de assistência social. Então, o que é pactuação? Já que é instância de negociação e pactuação. Entende-se por pactuação na gestão da política de assistência social as negociações e os acordos que são estabelecidos entre os entes federativos envolvidos por meio dos consensos, tá? Então, chega a ser um consenso no âmbito das pactuações, isso é acordado para quê? Para a operacionalização e aprimoramento do SUAS. As pactuações de que trata o caput, elas devem ser formalizadas por meio da aplicação do respectivo ato administrativo, cabendo aos gestores uma ampla divulgação das mesmas, em especial uma rede articulada de informações para a gestão da assistência social. Aquilo que é pactuado, negociado, pactuado, acordado e entra num consenso deve ser publicado e essa informação deve chegar de uma maneira ampla. As cópias da publicação de que trata o parágrafo 1º, que são as decisões, as pactuações, devem ser encaminhadas pelas secretarias executivas da CIT e da CIB e por essas arquivadas incondicional e regularmente. As pactuações da CIT e da CIBs, então CIB é uma só existe uma, tá bom? Como eu disse para vocês, agora as CIBs existem várias, né? Várias CIBs por estado. Por estados, tá bom? Vou colocar aqui, CIBs são diversas. Porque elas podem ser por estado. As pactuações da CIT e das CIBs devem ser encaminhadas aos respectivos conselhos. Então, o que for pactuado aqui vai para o Conselho Nacional de Assistência Social. O que for pactuado aqui vai para o respectivo Conselho Estadual de Assistência Social. Para quê? Para que o conselho, que é uma instância de deliberação, não é de pactuação, é uma instância de deliberação, para que ele possa tomar conhecimento e deliberar dos assuntos que são da sua competência, que foram acordados e pactuados, negociados pela CIBs ou pela CIT. Continuando aqui, vamos lá. Comissão Intergestor Tripartite, especificamente falando da CIT. Olha só, vamos só voltar aqui, vamos só revisar. Então, vem para mim. Temos duas instâncias de pactuação. Pactuação e negociação. Primeira, CIT, Comissão de Gestores ou Intergestores Tripartite, que vai ter a participação de todos os entes da federação, com indicação dos estados feitas pelo FONSEAS e dos municípios pelos CONGEMAS. E temos as CIBs, que elas acontecem por estado, com representações dos municípios mais o gestor estadual, que é essa indicação das CIBs, dos representantes das CIBs, são indicados pelo COEGEMAS, que é esse colegiado de acordo com cada estado, com a formação ali daqueles respectivos municípios que compõem o estado como um todo. Então, essas duas comissões, aquilo que for negociado, pactuado, acordado por meio do consenso, deve ser comunicado aos respectivos conselhos para que eles tomem ciência das decisões que foram tomadas e, se couber a eles alguma deliberação, para que assim eles deliberem. Aquilo que foi pactuado também precisa ser publicizado para que a sociedade como um todo e os atores envolvidos com a política tomem ciência das decisões que foram tomadas, tanto na CIT quanto na CIBs. Ok? Antes de falarmos de cada uma delas, a gente vai dar aquela esticada, toma lá sua água, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, vamos falar então a respeito da Comissão Intergestora Tripartite, a CIT. Vem comigo, vamos lá. Muito bem,
Está lá no artigo 134, a CIT é um espaço de articulação e de interlocução entre os gestores. Olha que importante. Além de ser uma instância de pactuação, ela é uma instância de articulação e interlocução entre quem? Entre os gestores, federal, estadual, distrital, do Distrito Federal e municipal. Para viabilizar o que? A política de assistência social, caracterizando-se como uma instância. Ela é uma instância de negociação e de pactuação, mas ela é um espaço de articulação política e de interlocução entre os gestores. Quanto aos aspectos operacionais, são 5 membros titulares e seus respectivos suplentes. Então, aqui nós temos 10 membros. 5 titulares somados aos seus respectivos suplentes, representando a União, indicados pelo órgão gestor federal, que é o MDS. Mais 5 representantes, membros titulares e respectivos suplentes, então nós temos mais 10 membros, representados pelo Estado e pelo Distrito Federal. Indicados por quem? Pelo FONSEAS, como a gente já aprendeu. E mais 5 membros e seus respectivos suplentes, então aqui nós temos mais 10 membros, representados pelos municípios, indicados por quem? Pelo CONGEMAS. Então, o total de membros da CIT são 15 membros, sendo 5 indicados pelo MDS, representantes do órgão gestor, 5 indicados, né, e representantes dos estados e do Distrito Federal, e mais 5, aqui é indicado pelo FONSEAS, não é isso? Aqui 5 municipais, indicado pelo CONGEMAS. Então, 15 membros no total, com mais 15 suplentes. Essa é a composição da CIT. Cuidado na hora da sua prova. Vamos continuar. Os membros titulares e suplentes os membros titulares e suplentes representantes dos Estado e Distrito Federal deverão contemplar as 5 regiões do país. Os municípios deverão contemplar as 5 regiões do país e os portes dos municípios, de acordo com aquilo que é estabelecido na política de assistência social. Quanto à substituição das representações dos entes federativos na CIT, deverá ser observada uma rotatividade entre os estados das respectivas regiões do país e entre os municípios, de acordo com a região e os portes de cada município. A representação dos estados, Distrito Federal e município na CIT poderá ser excepcionalizada quando não for possível contemplar a composição na integralidade das regiões e dos portos dos municípios. Então, existe sim uma representação que poderá, em caso excepcional, contemplar a composição na integralidade das regiões dos aportes do município. Então, quando não for possível contemplar isso, poderá, em casos excepcionais, ter uma representação diferenciada. Os membros titulares e suplentes da CIT serão nomeados por ato normativo, então existe uma nomeação do ministro do Estado, que é o ministro do MDS, responsável pela gestão da política de assistência social. Compete à CIT pactuar estratégias para implantação e operacionalização e aprimoramento do SUAS, estabelecer acordos acerca de questões operacionais relativas à implantação, qualificação de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais que compõem o SUAS, pactuar instrumentos, parâmetros e mecanismos de implementação e regulamentação do SUAS, pactuar critérios de partilha de procedimento de transferência de recursos para o cofinanciamento de serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social para os estados, Distrito Federal e município. Por isso que está na CIT, tá vendo aqui, ó? Ela é que vai poder decidir, né, para todos os entes aí federativos. Pactuar também planos de providência e os planos de apoio dos estados e Distrito Federal. Então, ela pode também e tem essas competências. Deve também pactuar prioridades e metas nacionais para o aprimoramento do SUAS, de prevenção do enfrentamento à pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades sociais e dos riscos sociais. No âmbito nacional, falou que é no âmbito nacional, instância de pactuação, está falando da
CIT. Deve pactuar estratégias de procedimentos de contato permanente e assessoramento técnico para quem? Então, a CIT, ela presta assessoramento técnico às CIBs, no âmbito da assistência social. Deve pactuar seu regimento interno e as estratégias para sua divulgação. Deve publicar e publicizar as suas pactuações, como a gente já falou. Deve informar ao Conselho Nacional suas pactuações, isso também a gente já falou. Encaminhar ao Conselho Nacional os assuntos que forem da sua competência para deliberação. Então, o que for da competência do Conselho Nacional, a CIT deve encaminhar para que seja deliberado. Deve pactuar as orientações para estruturação e funcionamento das CIBs. Então, ela vai pactuar orientações para a estruturação e para o funcionamento das instâncias estaduais. Pactuar serviços socioassistenciais de alto custo e as responsabilidades de financiamento e execução também são pactuadas no âmbito da CIT. Falando agora das comissões intergestoras bipartite. Está no artigo 136. A CIB constitui-se um espaço também de articulação e interlocução entre gestores que são municipais e estaduais. Vem para mim, vamos deixar bem claro. O Distrito Federal, na sua excepcionalidade, não compõe uma CIB. O Distrito Federal, por indicação do FONSEAS, compõe a CIT. As CIBs são compostas por representantes gestores dos estados e por representantes dos municípios, certo? Nas CIBs não inclui o Distrito Federal. Peço para que vocês fiquem bastante atentos e atentas na hora da prova de vocês. Vamos continuar. Muito bem, as CIBs constituem um espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da política de assistência social, caracterizando-se como instância de negociação, pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do SUS. Então, CIB-CIT vai falar de questão operacional de quem? Do SUS. É requisito para sua constituição a representatividade, obviamente, dos estados e municípios, levando em conta o porte dos municípios, de acordo com aquilo que está estabelecido na política de assistência social, e sua distribuição regional com a seguinte composição. As CIBs são compostas por 6 representantes do Estado e seus respectivos suplentes. Então, nós temos 12. Ok. Indicados por quem? Pelo gestor estadual. 6 representantes indicados pelo gestor estadual, mais os respectivos suplentes no mesmo número. Então, temos aí 6 representantes do Estado. Mais 6 representantes e seus respectivos suplentes, são 12 também, indicados pelo COEGEMAS, pelo colegiado municipal, observando a representação regional, o porte do município, de acordo com aquilo que é estabelecido pela política nacional. Então, como sendo, 2 representantes, então, são 6, não é isso? De acordo com a indicação do COEGEMAS, precisa ter 2 representantes do município de porte 1, que são os municípios que atendem a política de assistência social, tanto no âmbito da proteção básica quanto no âmbito da proteção especial. Por exemplo, 1 de pequeno porte 2, 1 de médio porte. Aqui, pequeno porte atende o básico da política, tá bom? Aqui é o grande porte, me perdoe o que eu falei aqui, tá? É o contrário, é do menor para o maior. Então, como a maioria dos municípios, vem aqui comigo, como a maioria dos municípios é de pequeno porte, tá bom? Como a maioria dos municípios é de pequeno porte, então, 2 representantes do município de pequeno porte. É a lógica de participação daqueles municípios pequenos, né? 1 de pequeno porte 2, 1 de médio porte, 1 de grande porte e 1 representante da capital do Estado, sobretudo quando o Estado executa a política especial, né? Que acontece lá nos CREAS, não é isso? A política de proteção especial, né? Então, veja bem, são 6 representantes do COEGEMAS distribuídos de acordo com o porte. 2 de porte 1, o restante
todo de porte. Então, tá facinho para vocês memorizarem, porque a única exceção que nós temos é de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, grande porte e representante da capital do estado, todos têm a representatividade de 1. Então, nós temos aqui 6 representantes do estado, mais 6 representantes municipais. Os representantes titulares e suplentes deverão ser de regiões diferentes, de forma a contemplar as diversas regiões do estado e observar uma rotatividade quanto à substituição das representações dos municípios, que é para ter o cuidado para que todos participem. Então, o total de membros da CIB, deixa eu ver se está aqui, ó, total de membros da CIBs, 12, sendo 6 indicado pelo respectivo secretário da pasta da Secretaria de Assistência Social, mais 6 indicados pelo COEGEMAS. Sendo, né, aqui ele se subdivide. Porte 1, 2. Porte 2, 1. Médio porte 1. Grande porte 1. E da capital do estado 1. Muito bem, essa é a composição, lembrando que tem o mesmo número de suplentes, ok? Então, total 12 membros mais 12 suplentes, tá bom? Lembrando que suplentes precisam ser de regiões diferentes. Continuando aqui, a composição da CIB poderá ser alterada de acordo com as especificidades estaduais, podendo ser ampliada, contemplando maior representação estadual ou municipal, e modificada nos casos em que não seja possível contemplar a proporção daqueles porte 1, médio porte, grande porte, né? De acordo com o que foi descrito anteriormente. Então, a composição de uma CIB, ela poderá ser alterada de acordo com as especificidades estaduais, porque os nossos estados têm realidades completamente diferentes. É vedada a redução do número de representantes de cada ente federativo definidos nos incisos 2º, 1º e 2º do parágrafo 1º. Então, não pode ter reduzido o número de representantes de cada ente federativo. Os membros titulares e suplentes da CIB serão nomeados por ato normativo do secretário de Estado, não é aqui a gente está falando de uma CIB, então é o secretário de Estado que vai nomear esses representantes, e cada CIB definirá seu regimento interno, o quórum mínimo qualificado que assegure uma paridade entre os entes federativos e na realização de reuniões. Então, essa paridade, ela deve respeitar os representantes do governo e representantes, que aqui no caso é a Secretaria Estadual, e representantes do COEGEMAS, que são os municipais. Para que seja justa a deliberação e o consenso pactuado nas CIBs. Compete à CIB pactuar a organização do sistema estadual da assistência social, estabelecer acordo acerca de questões relativas aos serviços, programas e projetos que compõem o SUS, pactuar instrumentos, parâmetros, mecanismos de implementação, regulação e legislação vigente comuns às duas esferas de governo. Quais são as duas esferas? Estado e municípios. Municípios. Pactuar medidas de aperfeiçoamento e organização e funcionamento do SUAS no âmbito regional. Pactuar a estruturação e organização da oferta de serviços de caráter regional. Pactuar critérios e estratégias de procedimento de repasse de recursos estaduais para o cofinanciamento de serviços, programas, projetos de benefícios assistenciais a quem? Aos municípios. Por isso que não pode ser decidido pela CIT, tem que ser decidido pela CIB, porque é uma discussão dos gestores daquela localidade.
devem também pactuar o plano estadual de capacitação aí para os trabalhadores do SUS, independente desse trabalhador ser de instituição filantrópica ou do próprio, ou servidor público, tá bom? De um equipamento público. A capacitação deve ser para todos. Muito bem. Deve estabelecer acordos relacionados a serviços, programas e projetos a serem implantados pelo Estado e pelos municípios. Pactuar planos de providência de apoio para os municípios. Pactuar prioridades e metas que são estaduais. Pactuar estratégias de procedimento de interlocução. Manter a interlocução com quem? Com a CIT e demais CIBs de outros estados. Observar as pactuações e orientações de quem? A CIB decide e a CIB vai seguir essas pactuações no âmbito tripartite. Pactuar regimento interno, publicizar pactuações em diário oficial, enviar cópia das pactuações para a CIT. Então, o que é pactuado na CIB precisa ser encaminhado para o conhecimento da CIT. Publicizar as pactuações, informar ao conselho que a gente viu, né? Ao conselho estadual as pactuações definidas pela CIB. Encaminhar ao conselho estadual de assistência social os assuntos que são de competência para fins de sua deliberação. Muito bem, essas são aí as responsabilidades, as competências das CIBs. Vamos falar rapidamente da questão das regras de transição. Então, lá no artigo 138 até o artigo 141. Vem para mim. Então, veja bem. A NOBSUAS, ela vai acabando, ela vai encerrando o seu conteúdo falando das comissões de negociação e pactuação, CIBs e CITs. O que eu peço para vocês? Que vocês deem uma lida, que vocês montem um esquema para que vocês compreendam, não memorize, porque na hora da prova o nervoso pode vir um branco, se você ficar tentando decorar essa composição, compreenda a lógica. Então, se eu estou falando de uma comissão de gestores, no âmbito nacional, que é a tripartite, nada mais justo do que ter a participação paritária, ou seja, igualitária, em quantidade de membros indicados pelo governo federal e membros dos estados indicados pelo FONSEAS, indicados pelo CONGEMAS, municípios, estados e municípios e Distrito Federal. Agora, quando eu estou falando de uma instância de pactuação de gestores, que é no âmbito estadual, eu tenho a CIB. É uma instância que precisa também se manter paritária, 6 membros. A CIT, ela tem 5. Já as CIBs são 6 membros indicados pelo governo e o respectivo governo estadual e mais 6 membros de acordo com o porte de cada município. Então, é justa essa distribuição para que se tenha o quê? O equilíbrio na pactuação e negociação da operacionalização do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Compreendam isso com calma. Então, a gente está chegando aí no finalzinho já da NOBSUAS. Eu ressalto, suspeito que vai cair sobre a NOBSUAS a respeito das conferências e a respeito desse finalzinho que a gente viu, CIBs, CITs, conferências e conselhos. Dá um reforço nesse conteúdo, porque o CESP já cobrou questões relacionadas às conferências, aos conselhos de controle social, às comissões de negociação e pactuação, CIBs e CITs. Eles gostam muito disso, é provável que venha. Então, dê uma maior atenção a isso. Esse finalzinho da NOBSUAS que a gente vai falar agora são as regras de transição. O que isso significa? Lógico que para você sair de uma política anterior à atual política de assistência social, precisava de um período de transição para o cumprimento das suas. Então, essas normas de transição é exatamente esse período que estados, União, Estado, Distrito Federal e municípios têm para se adequarem àquilo que está preconizado pela NOBSUAS, que deve ser executado no âmbito da política de assistência social. Vamos a esse finalzinho? Regras de transição. Vem comigo. Vamos lá, regras de transição está lá do artigo 138 até o artigo 141. Então, veja bem, regras de transição, a gente vai falar do artigo 140, que fala que os estados, Distrito Federal e município
ao aderirem ao SUAS, na forma da NOB-SUAS 2015, que ela foi reformulada agora em 2012, aprovada pela Resolução 130 do Conselho, passaram automaticamente a respeitar as regras estabelecidas pela NOB-SUAS. No artigo 141 fala que o Plano Nacional de Assistência Social, referente ao período que compreende a publicação dessa norma, até o ano de 2015, consistirá na revisão de um plano decenal em consonância com o PPA, que é o Plano Plurianual, das prioridades e metas nacionais do Pacto de Aprimoramento do SUAS. Os avanços normativos de 2012, porque a NOB-SUAS ela é de 2005, olha só aqui, ó, NOB-SUAS ela é de 2005, vem para mim. Como nós alteramos a LOAS, inserindo inclusive na LOAS o SUAS, obviamente que a NOB-SUAS também teve que ser alterada. Então, vou falar um pouquinho para vocês acerca dos avanços dessas alterações da NOB-SUAS e do aprimoramento da política de assistência social. Quais são os benefícios dessas alterações que nós estudamos, tá bom? Todas essas alterações foram estudadas. Eu não me prendi a dizer para vocês como era, e sim vocês precisam entender como de fato é agora. Então, vamos ver essas inovações da reformulação da NOB-SUAS? Vem comigo. Os avanços normativos da NOB-SUAS, eles trouxeram as alterações da LOAS, posta pela Lei 2.435 de 2011, que a gente já estudou na LOAS, que vai dispor da organização da assistência social enquanto um sistema descentralizado e participativo que é denominado de SUAS. Vai incluir entre os objetivos da assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos. Então, os objetivos da política de assistência social envolvem proteção social, isso são as alterações, tá? Vigilância socioassistencial e também a defesa de direitos. Estabeleceu os níveis de proteção social. O que é proteção social básica? O que é proteção social especial? Onde elas acontecem? Que tipo de serviços, programas e projetos devem ser ofertados? Dispôs, né, a respeito do que é o CRAS, o que é o CREAS, quais são essas unidades de referência, elas é que devem direcionar, enquanto referência no âmbito da execução da política, o que deve ser feito no CRAS e no CREAS, no âmbito da proteção básica para o CRAS, no âmbito da proteção especial para o CREAS. Vai autorizar o pagamento dos profissionais com recursos do cofinanciamento federal. Isso aqui foi muito importante para que pudesse aí, inclusive, ser pensado concursos públicos, porque antes não era permitido pagamento dos profissionais, dos trabalhadores do SUAS, retirados do cofinanciamento federal. Houve também uma expansão significativa da rede de atendimento, sobretudo a partir do ano de 2010, com a ampliação dos recursos do cofinanciamento federal, decorrente dos planos prioritários do governo. Os desafios postos são as regulações necessárias para a implantação dos avanços da NOB-SUAS no campo da gestão e no campo do financiamento, e a regulação e orientações de técnicas a respeito dos serviços. Também a qualificação, né? Melhorar, qualificar a oferta dos serviços com especial atenção aos processos e ao reordenamento desses serviços. O cenário atual. O SUAS integra atualmente as agendas prioritárias do governo, com o Plano Brasil Sem Miséria, Viver Sem Limite, programa do CRAC, É Possível Vencer, enfim, alguns programas que hoje a gente já não tem tanto destaque assim, mas existe essa relação na agenda do governo. A última década foi, sem dúvida, marcada pela ampliação do financiamento federal na assistência social, sobretudo isso é inegável, desde o período do primeiro governo do Lula de 2003, né? Incluindo recursos destinados muito claramente para os serviços, programas e projetos de gestão do SUAS. E aí aqui eu encerro. Vem para mim. Então veja bem, a NOB-SUAS, a sua reformulação, NOB-SUAS 2005 para cá, ela só sofreu avanços e melhorias. Então, essa avaliação e monitoramento que foi feito, ele surte efeito. As instâncias de pactuação e negociação, CIBs e CITs também agem. Os conselhos no âmbito do controle social, no âmbito de suas deliberações, em cada ente federativo, também funcionou ao longo desses anos. E a gente tem uma política que ampliou bastante. Existe o atual receio de que
a gente tenha uma retração nos investimentos no âmbito da política social em razão da própria conjuntura política. É importante dizer isso porque a gente está dentro de um contexto maior. Então fique de olho nesse tipo de discussão também na sua prova, mas é fato que houveram avanços aí no decorrer dos últimos anos no âmbito da política de assistência social, na oferta do programa Bolsa Família, na oferta do benefício de prestação continuada, né? Dentre outros programas de proteção básica e de proteção especial, programa de erradicação do trabalho infantil, que está lá na proteção especial, né? Encabeçado aí, direcionado à execução desse trabalho pelos CREAS. Então, a NobSUAS é essa riqueza de detalhes da execução de uma política gigantesca que visa minimizar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais, amenizar os impactos sociais do próprio sistema econômico na vida de milhares de famílias e de indivíduos brasileiros. Eu espero que eu tenha de fato contribuído de alguma forma na apreensão desse conteúdo, na aprendizagem de vocês. Desejo que vocês tenham uma excelente prova. Continue resolvendo questões acerca de vários conteúdos. Sugiro até que você descanse de um conteúdo resolvendo questões de outro, porque agora a gente está na reta final.